Nesse tutorial, você aprenderá como criar uma explosão realista no Blender 3D, por meio do sistema de partículas em conjunto com o MantaFlow. Veremos o processo completo de forma didática, passo a passo. Então, vem comigo! Essa aula está sendo patrocinada pelo meu treinamento Dominando o Blender, Aprenda de Vez. Se você deseja aprender tudo sobre o Blender do zero até o nível avançado, escaneie o QR Code que está na tela ou clique no link que está aí na descrição. Fala, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Wellington Coloni falando. Para começarmos, pressionarei a tecla A para selecionarmos todos os objetos aqui da cena padrão e em seguida apertarei a tecla Delete. Pressionarei agora o comando Shift A, na seção Mesh criarei uma Icosphere. No painel inferior, clicarei aqui na setinha e mudarei em Subdivisions para 3 níveis. Clicarei na setinha para nós minimizarmos esse painel. Na vista frontal com a tecla 1, ativarei o botão Toggle X-Ray para conseguirmos selecionar por através dos objetos. Tecla Tab para acessarmos o Edit Mode. Com o modo de seleção de vértices ativo Vertex Select, selecionarei metade da nossa Icosphere. Apertarei a tecla Delete e escolher a opção Faces para nós termos aqui a metade dela. Bacana, apertarei a tecla Tab para sermos do Edit Mode. Nós podemos desativar aqui o botão Toggle X-Ray. Na seção Modifier Properties, clicarei aqui em Add Modifier, em Search, buscarei aqui pelo modificador Displace, clicarei com o esquerdo para nós termos ele aqui ativo. Podemos clicar em New para criarmos uma nova textura. Na seção Texture Properties, clicarei aqui no parâmetro Type, deixarei com Clouds. Em Size, no parâmetro Size, deixarei aqui com 0.42, tecla Enter para confirmar o comando. Nossa Icosphere está um pouco grande demais. Acessarei aqui a Sidebar clicando na setinha. Está com 2.24 metros. Eu vou apertar aqui a tecla S para nós reduzirmos até ficar ali com mais ou menos 0.568, não precisa ser preciso, vou deixar dessa forma, não precisa ficar preciso, só para nós termos aqui uma medida um pouco menor. Bacana, podemos ocultar a sidebar. Na vista frontal agora com a tecla 1, podemos acessar aqui a seção Particle Properties. Criarei aqui um novo sistema de partículas, clicando no botão de adição, deixarei aqui como emissão mesmo, em Number deixarei com 600, Frame Start deixarei aqui com 10, o End deixarei com 15, o Lifetime deixarei com 5. Esses parâmetros que eu estou alterando aqui com vocês, eu já fiz alguns testes, depois você pode ficar à vontade para explorá-los, beleza? Com certeza, se você mexer aqui, o resultado da sua simulação será diferente, então explore os parâmetros, bacana? Aqui na seção referente à velocidade, no primeiro parâmetro normal, eu deixarei aqui com 4 metros por segundo. Nesse parâmetro aqui, referente ao eixo Z, deixarei com 6. Em Randomize, 0.6, que vai dar aqui 0.600. Basicamente, aqui seria a primeira configuração. Beleza? Pressionarei agora o comando Shift D para nós duplicarmos. Eu vou levar ele aqui para o lado. No eixo X, clicarei com o esquerdo. Nós só mudaremos um pouco esses parâmetros para não ficar igualzinho, beleza? Aqui até inclusive, nós podemos selecionar esse do centro e rotacionar um pouquinho com a tecla R, ó. Deixar ele mais ou menos aqui nessa orientação. Ó. Então aqui as partículas vão atuar para o lado direito e esse outro para o lado esquerdo com uma variação aqui nos parâmetros, beleza? Basicamente seria isso. Selecionarei essa outra aqui do lado esquerdo. Na abinha Particle Properties, clicarei aqui nesse botãozinho 2 para nós duplicarmos. Aqui em Number deixarei com 600 mesmo, o Frame Start deixarei com 11, o End com 16, Lifetime pode ser com 5 mesmo. Aqui na parte referente à velocidade, no parâmetro Normal deixarei com 3 e aqui no eixo Z deixarei com 7 em Randomize com 0.8, beleza? Para nós termos essas configurações. Agora, ainda com esse aqui da esquerda selecionado, eu vou até a abinha Texture Properties. Podemos clicar aqui no botãozinho também com o número 2 para nós duplicarmos. E deixarei aqui em Size com 0.61. Perceba que nós teremos um apontando para esse lado e outro apontando para o outro lado.
Beleza? Agora nós selecionaremos ele, apertarei a tecla G para movermos, em seguida a tecla X, para deixarmos os dois aqui mais ou menos centralizados, clicarei com o esquerdo, tecla R para nós rotacionarmos. Ó. Então ficou aqui um apontando para cá e um apontando para lá. Se no quadro 0 nós dermos o play, ó, perceba que nós teremos as nossas partículas nessa orientação. Bacana? Agora, voltarei a agulha aqui para o 0, pressionarei o comando Shift A. Na seção Mesh, podemos criar um círculo. Apertarei a tecla Tab para acessarmos o Edit Mode dele. Em seguida, com todos os elementos selecionados aqui dentro, apertarei a tecla F para nós criarmos uma face. Sairei do Edit Mode com a tecla Tab. Se nós acessarmos Show Overlays e ativarmos a caixinha Face Orientation, perceba que a face vermelha está para baixo. Nós queremos o inverso, que a face vermelha seja para cima. Por quê? As partículas elas vão atuar a partir da face azul. Tá? Então, o que eu vou fazer? Com o círculo selecionado, apertarei a tecla Tab para acessarmos o Edit Mode dele. Apertarei aqui a tecla R para rotacionarmos, em seguida a tecla X para limitarmos a transformação nesse eixo e digitarei no teclado numérico 180, para nós invertermos 180 graus. Em seguida a tecla Enter para confirmar o comando. Então agora sim a face azul do nosso círculo está para baixo, é exatamente isso que eu quero. Com ele selecionado, tecla S para redimensionarmos, deixar ele mais ou menos, podemos até acessar aqui o Show Overlays e desativar o Face Orientation, ativar o Toggle X-Ray para conseguirmos visualizar aqui através dos objetos. Na vista lateral com a tecla 3, ó, vou levar aqui no eixo Z, apertando a tecla G, em seguida a tecla Z, ó. Rotacionarei com a tecla R, tecla G para nós movermos, tecla R, ó, mais ou menos isso aqui. Para o plano apontar aqui para a parte de baixo com a orientação correta. Vou desativar aqui o Toggle X-Ray, tecla Tab para sermos do Edit Mode. Então, por enquanto, temos isso. Na abinha Particle Properties, criarei para o nosso círculo um novo sistema de partículas também, clicando aqui no botão de adição. Deixarei como emissão. No primeiro parâmetro Number, deixarei aqui com 500. Frame Start, deixarei com 12. O End com 17. O Lifetime com 5. Na seção aqui referente à velocidade, no parâmetro Normal, deixarei aqui com 7. E o Randomize com 1.5. Tecla Enter para confirmar o comando. Se dermos o Play, então temos isso. Perceba, eu vou voltar aqui a agulha para o 0. Dá o Play. Então temos isso. Na vista frontal com a tecla 1, selecionarei os 3 objetos. Tecla G para movermos, em seguida a tecla Z. Deixarei ele aqui um pouquinho acima do grid, dessa forma. Pressionarei agora o comando Shift A. Na seção Mesh, criarei um plane, para nós criarmos a base aqui onde a nossa explosão vai atuar. Tecla Tab para acessarmos o Edit Mode. Tecla S para redimensionarmos. Deixarei aqui mais ou menos nessa orientação. Tecla Tab para acessarmos o Edit Mode. Com o nosso plano ainda selecionado, vou até a seção Physics Properties. Atribuirei para ele um efeito físico referente à colisão. Na primeira seção aqui, Particle, podemos trabalhar esses parâmetros. O Damping deixarei aqui com 0.900, o Randomize 0.500, o Friction 0.700 e o Randomize 0.500. Tecla Enter para confirmar o comando, só para termos uma variação aqui dentro desses parâmetros. Se voltarmos a agulha para o 0 e dermos o Play, ó, teremos isso. Então, aqui basicamente a primeira etapa já está pronta. Na vista frontal, agora nós criaremos o domínio, que é dentro dessa área que a nossa simulação irá atuar. Bacana? Então, na vista frontal, pressionarei o comando Shift A. Na seção Mesh, criarei um Cube. Podemos mudar aqui para o modo Wireframe. Acessarei o Edit Mode com a tecla Tab, tecla S para nós redimensionarmos. Deixar mais ou menos aqui desse tamanho. Ó. Clicarei com o esquerdo, tecla G para movermos, em seguida a tecla Z. Vou deixar ele um pouquinho abaixo aqui do plano, dessa forma, na vista frontal, perceba. Está passando um pouquinho para baixo, mais ou menos. Então, acho que um pouco grande. Tecla S, tecla G, tecla Z. Ó. Não precisa ficar exatamente igual, não, só tendo mais ou menos essa orientação aqui já está bacana. Vou deixar aqui no modo Solid, tecla Tab para sermos do Edit Mode. Então agora nós definiremos esse cubo como domínio. Ainda na seção Physics Properties, atribuirei para ele o efeito de fluido. Em Type eu deixarei como Domain, no caso aqui o domínio.
Deixa o domínio criado assim por enquanto. Agora nós vamos fazer as configurações dos demais objetos. Eu vou selecionar qualquer um deles aqui, ó, dessa forma. Nós podemos acessar aqui a abinha Physics Properties mesmo, atribuirei para ele um efeito de fluido. Em tipo deixarei como Flow. Flow Type eu deixarei aqui Fire mais Smoke, para nós termos o fogo e a fumaça. Aqui nesse parâmetro Sampling Substeps eu deixarei com 7, tecla Enter para confirmar o comando. No parâmetro Flow Behavior mudarei de Geometry para Inflow. Deixo aqui o Use Flow ativo. Deixarei então o Sampling com 7 mesmo. Na seção Flow Source, em Flow Source mudarei aqui de Mesh para Particle System, para nós atribuirmos o sistema de partículas, e no Particle System também. Então, deixei os dois aqui com o Particle System ativo. Em Size eu não vou mexer. Ativarei a caixinha Initial Velocity e deixarei o parâmetro Source com 3. Nós faremos essas mesmas configurações para os demais objetos. Então, selecionarei aqui o outro, que não tem nada atribuído, na seção de Física. Escolherei aqui o fluido. Em Type deixarei como Flow, Flow Type, fogo e fumaça, Flow Behavior, Inflow, Sampling Substep 7. Na seção Flow Source, deixarei o Particle System, mesma coisa na parte de baixo. Ativarei a caixinha de velocidade inicial, deixarei aqui com 3. Mesma coisa para o outro também. Na seção Physics Properties, fluido, em Type como Flow, fogo e fumaça, Inflow, Sampling Substep 7. Na seção Flow Source, mudarei para Particle, mesma coisa no de baixo. Ativarei a caixinha de velocidade inicial e deixarei com 3, beleza? Então temos essa configuração. Selecionarei o domínio. Nós faremos aqui algumas configurações nele também. Aqui na seção Physics Properties, esse parâmetro Resolution Division vai nos trazer mais qualidade para o efeito. Tá? Por padrão, agora o Blender nos traz 32 de resolução, mas quanto maior você deixar esse valor, melhor será seu efeito e, claro, por consequência, vai demandar aí mais processamento. Tá? O vídeo da introdução que eu mostrei para vocês, eu fiz com 128. Tá? Que é um valor que eu fiz alguns testes aqui, eu gostei. Mas é claro que você pode ficar à vontade. Se o computador for um pouco mais fraco, você deixa esse valor mais baixo. 32 é um valor interessante, um valor inicial interessante. E se o computador, é claro, for bem poderoso, aí você pode colocar aí por volta de 250, 300, que vai ficar um ótimo resultado. O vídeo da introdução que vocês viram, fiz com 128, beleza? Por enquanto eu vou deixar aqui 32 mesmo, para nós fazermos as demais configurações. Na seção Border Collisions, vou deixar aqui a caixinha Bottom ativo. Ativarei também a caixinha Adaptive Domain, que vai adaptar o nosso domínio aqui de acordo com a proporção da simulação. Aqui dentro, nas demais configurações do Adaptive Domain, eu não vou mexer. Na seção do gás, no parâmetro Vórtice, vou deixar aqui com 0.05. 0.05, tecla Enter para confirmar o comando. Ativarei a caixinha de Noise, para nós termos um ruído na fumaça, no fogo, que vai deixar o resultado mais interessante. Nos demais parâmetros, aqui eu não vou mexer. No fogo, no parâmetro File, eu vou deixar aqui no Reaction Speed com 0.4. Também é um valor que eu já testei, eu gostei aqui. É claro que depois você pode explorar e os demais aqui eu não vou mexer. Bom, basicamente o que seria isso. Antes de nós darmos o bake, mudar a resolução, vou dar um Ctrl S para salvar. Você pode salvar aí, salvar aqui na minha área de trabalho, como aula explosão. Salve esse arquivo para você não correr o risco de travar e você acabar perdendo. Se nós deixarmos aqui a agulha no quadro 0 e dermos o play, nós já teremos a nossa simulação, ó, acontecendo, perceba. Então, nós já temos uma simulação bem interessante.
Vou pausar, voltarei a agulha aqui para o quadro 0. E agora mudarei aqui no parâmetro Resolution Divisions para 128, que é o valor que eu fiz o vídeo na introdução, então vou usar o mesmo. Se seu computador for mais fraco, deixe com 32 ou até menos. E se for mais forte, você pode extrapolar aqui um pouquinho, colocar aí 250, 300, também vai trazer um ótimo resultado. Lá para a parte de baixo, eu vou deixar aqui o Frame Start com 1 e o End com 180, tecla Enter. E aqui na Timeline também eu deixo a duração dela com 180. Podemos mudar aqui agora no parâmetro Type para All e clicarei aqui em Bake All. Vai levar um tempinho para processar aqui o Bake. E é claro que se você está gostando dessa aula e ainda não é um inscrito aqui no canal, preciso deixar esse convite para você. Se inscreva, beleza? Porque aqui semanalmente eu trago conteúdos de qualidade só sobre o Blender, que eu tenho certeza absoluta que serão muito úteis para você, tá joia? Então se inscreve aí. Eu vou cortar o vídeo para não ficar muito extenso e assim que finalizar aqui o meu Bake, eu já volto para darmos continuidade, beleza? Bom, então aqui depois de alguns minutos o bake foi finalizado. Se nós dermos o play, vai travar um pouquinho, é claro, porque é uma simulação mais complexa. Vou esperar processar um pouco. Aguardo um pouquinho aí também. Ó, já está acontecendo. Aqui também é claro que eu estou gravando a tela e acaba consumindo mais processamento, que esse programa é um pouquinho pesado que eu utilizo aqui para gravação. Mas acredito que aí na sua casa vai fluir mais tranquilamente. Eu vou esperar um pouquinho até chegar aqui no momento. Aí, vou pausar. Mais ou menos aqui nessa orientação, talvez voltar até um pouquinho mais. Está no quadro 28, vou voltar aqui para o 25, vamos ver. Agora a gente vai partir para a etapa das configurações dos materiais. Vou deixar aqui com 25 quadros. 25 quadros. Eu vou criar mais uma área aqui na 3D Viewport, deixando o cursor aqui na extremidade superior direita. Clicarei com o esquerdo, deixarei o clique pressionado, arrastarei aqui para o lado, para nós criarmos uma segunda área. Nós podemos vir aqui no botão Editor Type, eu vou mudar aqui para o Shader Editor. Vou ocultar essa área aqui que não nos interessa. Com o domínio selecionado, eu criarei para ele um novo material, clicando aqui no botão New. O material já foi criado, por padrão vem aqui o Principal BSDF. Selecionarei só o Principal BSDF, com o clique esquerdo, apertarei a tecla Delete. Pressionarei o comando Shift A. Aqui em Search eu vou digitar Volume. Nós escolheremos aqui o shader Principal Volume. Posicionarei ele aqui do lado, clicarei com o esquerdo e conectarei a saidinha de Volume aqui em Volume do Material Output. Por enquanto aqui não aconteceu nada, mas se nós mudarmos aqui para o modo Rendered, ó, estamos com a Eevee. Eu vou até a seção Render Properties, mudarei aqui em Render Engine de Eevee para Cycles. Esse efeito fica muito bom com os Cycles, tá? Com a Eevee eu não gostei muito, então vou mostrar aqui para vocês com os Cycles, que inclusive foi o motor que eu utilizei para fazer o vídeo da introdução. Aqui em Device eu mudarei de CPU para GPU Compute, para utilizar aqui minha placa de vídeo. Está escura a cena, nós precisamos criar uma iluminação, para isso pressionarei o comando Shift A. Aqui na seção Light eu criarei uma luz tipo Sol. Na vista frontal com a tecla 1, posicionarei aqui do lado. Ó. Dessa forma aqui já está adequado. Agora nós partiremos para as configurações para termos de fato aqui a nossa simulação realista. O primeiro parâmetro que eu gostaria de mudar com vocês aqui é a densidade. Por padrão aqui vem 1000, eu vou deixar com 30. Então perceba que nós já teremos aqui uma fumaça realista. Só que perceba que o nosso fogo não está presente na cena. Então aqui não tem nenhum fogo presente, nenhuma chama. Se nós mudássemos, por exemplo, aqui para o modo Solid, ó, perceba que nós temos sim um fogo, mas no modo Rendered não temos nenhum fogo presente. Para isso precisamos trabalhar nesse parâmetro Black Body Intensity. Por padrão aqui vem 0, eu vou deixar aqui com 15. 15 já será suficiente aqui para nós. Olha só como que nós já temos aqui um resultado bem satisfatório, ficou bem interessante, mas é claro que nós conseguimos melhorar bastante. No primeiro parâmetro aqui referente à cor do nosso volume, eu vou escurecer ele um pouquinho, para ter a nossa fumaça um pouco mais densa, mais escura. Se nós mudássemos aqui, por exemplo, ó, perceba que a fumaça vai ficar da cor, ó, se levar
a bolinha aqui para o Gambit vertical, deixar verde, por exemplo, lá, a nossa fumaça vai ficar verde. Então, dependendo da situação, eu estou fazendo uma simulação no deserto para subir poeira também. Você pode escurecer aqui, ó, deixar marronzinho, então dependendo da situação, você consegue trabalhar. Vou deixar aqui no centro mesmo, que eu quero uma fumaça preta e cinza, então essa configuração aqui vai ser interessante para nós. Para melhorarmos o resultado, eu vou fazer o seguinte, aqui dentro eu pressionarei o comando Shift A, eu digitarei aqui Color, nós atribuiremos aqui o node de Color Ramp, clicarei com o esquerdo, posicionarei ele aqui do lado. Nós podemos pressionar o comando Shift A mais uma vez, Insert, eu digitarei Math, que é o node de matemática, clicarei com o esquerdo, posicionarei ele aqui do lado. Nós podemos conectar a saidinha de Color aqui no velho, ó. E agora eu conectarei a saidinha de velho no parâmetro Emission Strength, dessa forma. Vai ficar zoado, vai ficar branco, não se preocupe, é assim mesmo. Pressionarei agora o comando Shift A mais uma vez, Insert, digitarei Volume. Nós escolheremos aqui o node Volume Info. Posicionarei ele aqui do lado. Nós podemos conectar a saidinha de Density aqui em FEC, ó, dessa forma. Para ele não ficar esquisito aqui, eu vou mudar em Edge para Multiply. Vamos achar aqui o Multiply. Multiply, ó, dessa forma nós teremos aqui o efeito corretamente. E nesse node aqui de Color Ramp, nós conseguimos trabalhar o contraste da fumaça. Olha só que legal. Então aqui totalmente para a extremidade esquerda, fica meio lavado. Se nós levarmos aqui para a direita, olha como que escurece bem ali o nosso efeito. Bem interessante. Eu vou deixar assim dessa forma por enquanto. Mais uma configuração aqui interessante que nós podemos fazer para ter ainda um resultado melhor. Na abinha Render Properties, lá na parte inferior, na seção Color Management, eu vou mudar aqui no Look, que vem por padrão nenhum ativo, eu vou deixar aqui para o High Contrast. Ó, perceba que nós teremos um contraste maior na cena, ó, por padrão então vem 100. Se nós colocarmos aqui High Contrast, nós teremos um contraste maior. Você pode trabalhar aqui os níveis de exposição se desejar também. Vou aumentar só um pouquinho, não muito. Ó. Foi até exagerado. Deixa a tecla Shift pressionada e move o mouse. Ó. Só um pouquinho para nós termos uma exposição maior, bacana? Esse valor aqui da parte do node Multiply, eu vou deixar aqui com 200. Ó. Vai ficar esquisito assim, não se preocupe, nós já faremos aqui as correções. Agora nós podemos selecionar o node aqui de Color Ramp, pressionarei o comando Shift D para nós duplicarmos, posicionarei ele aqui do lado. Nós conectaremos a saidinha de Color aqui em Emission Color. Deixa dessa forma, ó, perceba que nós já teremos um resultado diferente, até inclusive se nós mexermos aqui nesse slider do Color Ramp da parte de cima, olha lá o contraste que nós teremos ali na fumaça. Então aqui nós trabalharemos agora as cores. Nesse Color Ramp da parte de baixo, nós podemos até inclusive conectar o Density aqui do Volume Info, aqui no FEC, dessa forma. Nós trabalharemos agora aqui as cores. A primeira cor aqui da parte de baixo, se nós aproximarmos, para você selecionar aqui de fato, você deve clicar no triângulo que fica na parte de cima. Ó, se você clica no quadradinho, ele não seleciona, então clica no triângulo que fica em cima do quadradinho que você vai conseguir selecionar. Clicarei aqui na barrinha referente às cores, nós deixaremos aqui um amarelo. Pode até inclusive deixar ele não muito saturado assim, ó, não na extremidade, depois eu dou uma olhadinha com vocês, se ficou adequado, mais ou menos. Vamos ver como é que ficou. Ó, já ficou interessante. Esse segundo, nós deixaremos ele para a extremidade esquerda mesmo e preto. Selecionarei esse de trás, clicando aqui no triangulinho, e no botãozinho de adição, nós criaremos um aqui no centro. Esse do centro, nós deixaremos ele laranja, clicarei aqui na barrinha, levar ele aqui para o lado laranja, talvez levar um pouquinho aqui. Deixa ele na extremidade totalmente saturado que vai ficar bacana. Dessa forma. Levarei ele um pouco mais aqui para a esquerda. Criarei mais um clicando aqui no botão de adição. Esse nós podemos posicionar um pouco mais aqui para o lado. Estou achando que não está muito vermelho. Suficiente. Selecionarei esse. Vamos levar aqui um pouquinho mais para o lado vermelho.
Dá uma trabalhadinha aqui, vamos levar mais para o lado aqui para ver. Ó, então aqui você vai fazendo e vendo o resultado. Ó. Olha ali a cor da nossa chama, como que já está ficando interessante. Você pode trabalhar aqui o contraste também, ó, na parte de cima, do quanto que a fumaça está entrando na chama. Ó, então aqui nós temos um resultado bem bacana. Eu vou levar a agulha da timeline para o quadro 40, só para darmos uma olhadinha para ver como que ficou. Ó. Espero processar um pouquinho. Então aqui nós temos um ótimo resultado, um excelente resultado. Então, se você levar contraste, olha ali, a fumaça ela entra menos, se você deixar aqui para a extremidade esquerda, você leva para lá, ela entra um pouco mais. Então vou deixar mais ou menos aqui nesse nível. Talvez espaçar um pouquinho mais esse. Esse amarelo talvez deixar um pouquinho menos saturado. Dessa forma aqui já está ótimo. Então, basicamente, a configuração seria essa. Vou mostrar aqui para vocês também como eu configurei para renderizar, é claro, né? Senão o tutorial acaba sendo incompleto. Aqui a nossa simulação está pronta, tá? Eu vou deixar aqui no modo Solid, para não ficar pesando para a gente. Nós podemos sumir com essa segunda área, deixando o cursor na extremidade superior direita da área da esquerda, ó, até que o cursor fique na forma de cruz. Deixarei o clique esquerdo pressionado e arrastarei para a área que nós desejamos excluir, no caso essa da direita, beleza? Aqui nós podemos criar uma câmera, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente como que eu configurei na vista frontal. Pressionarei o comando Shift A, criarei aqui uma câmera. Nós podemos, na vista lateral, levá-la aqui para o lado, com a tecla G. Clicarei com o esquerdo. Agora aqui, na vista frontal, com a tecla 1, eu pressionarei o comando Ctrl Alt 0, Ctrl Alt 0 do teclado numérico. Ó. Dessa forma, nós enquadramos a vista da cena na câmera, a vista da viewport. Com a nossa câmera selecionada, apertarei a tecla G, para posicionar mais ou menos aqui no centro da nossa simulação. Na vista lateral com a tecla 3, eu vou mudar aqui para a ferramenta Move, levarei ela aqui no eixo Y, um pouco para trás, talvez rotacionar um pouquinho, levar 15 um pouquinho, tecla 0, ó. Só para nós termos aqui a nossa fumaça na cena. Para termos o fundo infinito, também é muito simples, selecionarei o fundo, tecla Tab. Com o modo de seleção de arestas ativo, selecionarei essa aresta de trás, tecla E para nós criarmos uma extrusão, tecla Z para limitarmos nesse eixo, deixarei mais ou menos aqui nessa proporção, talvez levar essa parte de trás aqui um pouco mais para o fundo, com a ferramenta Move, lá para a parte de trás, ó, tecla 0 para nós visualizarmos a vista da câmera. Com o modo de seleção de arestas, selecionarei a aresta de trás, ó, levarei aqui para nós termos a área da câmera coberta, tecla A para selecionarmos todo o plano, tecla S, tecla X, ó, só para termos toda a área ali preenchida, selecionarei essa aresta da quina, Ctrl B para nós criarmos um bevel, gerarei o screw algumas vezes, ó, só para termos o canto arredondado, clicarei com o esquerdo, para confirmar o comando, tecla Tab para sermos do Edit Mode. Clicarei com o direito, Shade Smooth. Aí é claro que depois você pode escolher um material, vou mudar aqui para o modo Rendered. Ó. Depois você pode trabalhar esse material, é claro, se você quiser. Aqui para esses objetos, para as Ecospheres e o Circle que nós criamos, para podermos dar origem para as partículas, nós podemos ocultar eles aqui na Outliner, clicando no ícone de olho, ó. Oculta aqui no Outliner para não ser visível na viewport, e se nós desativarmos esse botãozinho com o ícone de câmera, nós ocultaremos no render também. Tá? Então, deixa oculto os dois. Cadê o Circle também? Ó. Então, dessa forma aqui vai sair certinho no render. Aqui, basicamente, configuração seria isso. Tá vendo que tá faltando um pouquinho ali? Uma coisa que eu gosto de fazer é pressionar o comando Ctrl B aqui dentro, ó. Criar uma área de seleção, perceba, está faltando um pouquinho. O que eu vou fazer? Com a câmera selecionada, clica com o esquerdo no Outliner, na seção Object Data Properties, vou mexer um pouquinho nesse parâmetro, Focal Length, tirar um pouquinho, tecla G para nós movermos, deixar ela mais ou menos aqui centralizada.
Ah, tá faltando ali o plano, não tem problema, seleciona ele, tecla Tab, para acessarmos o Edit Mode dele, tecla A para selecionarmos tudo, tecla S, tecla X, as laterais aqui estão certas, selecionarei essa aresta de trás, tecla G para movermos, tecla Z, levar ali no eixo Z, essa aresta aqui da frente é a mesma coisa, eu selecionei ela com o clique esquerdo, vou mudar a vista aqui, levar aqui em Y um pouco, ó, tecla 0 para visualizarmos a vista da câmera, tecla Tab para sermos do Edit Mode. Depois é claro que você pode colocar uma imagem HDR, explorar outras cores aqui no fundo infinito, brincar e tudo mais, vai da sua paciência e do seu tempo. Quanto mais trabalho você tiver aí, mais tempo explorando, melhores serão os seus resultados. Então, basicamente, seria isso. Vou deixar aqui no modo Solid, voltar a agulha aqui para o quadro 0. Para nós renderizarmos, basta acessarmos a BIM aqui, o Render Properties, deixa aqui em GPU Compute para você usar a sua placa de vídeo, se você tiver, é claro. Deixar aqui o Denoise ativo, porque será interessante para nós. E nas configurações aqui de render, o Max Samples, por padrão, vem 4.096, é um valor muito alto e vai demorar bastante. Aqui você pode trabalhar em torno de 150, 90... Então aqui você pode ficar à vontade, quanto maior for esse valor, melhor será o seu render, mas é claro que vai demorar mais. Aquele da introdução eu renderizei com 90 samples foi suficiente. Na seçãozinha Output Properties, eu deixei aqui com 80% do tamanho original, se você quiser, é claro, uma resolução incrível, você deixa aí no 100, pode colocar aqui 4K e vai depender do seu computador. Então, eu vou deixar aqui com 80%, que eu achei que foi suficiente. Na seção Output da BIM Output Properties, você escolhe o diretório, por exemplo, vou clicar aqui no botãozinho com ícone de pasta, vou ter minha área de trabalho, criarei uma pasta aqui como Render, Explode, aceita. Você pode renderizar aqui direto no formato de vídeo, eu uso esse FFmpeg vídeo, mas o recomendado é que você renderize em imagem, em PNG, porque se você renderizar em PNG, se cair a energia, se tiver algum problema, você consegue retomar depois. É claro que você vai precisar sequenciar as imagens aqui no Blender ou num software externo depois, para ter o vídeo, mas geralmente eu renderizo em PNG. Se você quiser em vídeo, você pode colocar aqui em FFmpeg vídeo também, que já vai sair no formato de vídeo. Em Color Management já está certinho, lá está o Right Contrast. No Encoding, deixa uma trosca mesmo, H264, se você quiser em vídeo. Se você quiser em PNG, é só você colocar aqui PNG e não mexer em nenhuma das configurações. Para renderizar de fato, então basta acessarmos aqui o menu Render, escolher aqui Render Animation ou o atalho Ctrl F12 que você terá aí o seu render de acordo com o vídeo que está aparecendo agora na tela. E aí, você gostou dessa aula? Então deixe seu like e se inscreva aí no canal caso não seja um inscrito para não perder os próximos vídeos. Forte abraço e fique com Deus! Conheça já o meu treinamento completo Dominando o Blender, Aprenda de Vez. Nele, você aprenderá de forma definitiva tudo sobre o 3D o mais rápido possível, desde modelagem, aplicação de materiais e texturas, mapeamento, iluminação, render, animação, rig e muito mais. Esse é um dos cursos mais completos de Blender que você encontrará no Brasil. Sério, se seu desejo é dominar o Blender de vez, esse é o melhor caminho. Então clique no link da descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo agora na tela.